Obrigado, gente. A paz do Senhor para vocês. Gente, hoje nós vamos ter uma das melhores aulas da matéria de Cristologia. Uma das melhores, tá? Uma das melhores aulas. A aula é essa que ela é uma matéria de especialização e a gente vai ter uma aula introdutória dela. Então, observe, pegue a Bíblia de vocês lá em Mateus capítulo 26, a partir do verso 17. Amém? Então vou ler aqui para os irmãos. Observe, Mateus capítulo 26, a partir do verso 17. Aí no livro também está esse verso, tá? Eu vou ler pela Bíblia e fazer um comparativo aqui. O texto diz assim, ó. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, o que é pão ázimo? Alguém tem uma noção do que é pão ázimo aí? Pão sem fermento. Então peguem esse ponto aqui, tá? Então, observe o princípio. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde quer que preparemos a comida da Páscoa? Vocês estão aí, irmão? Amém. Então percebam o verso, olha só o cenário. Os discípulos perguntam para Jesus, aonde é que eles vão preparar a Páscoa? Por quê, pastor? Porque a Páscoa, ela já faz parte da cultura judaica. Desde o período em que o povo foi liberto, lá atrás, no Antigo Testamento, lá no Êxodo, quando Deus falou e mandou que preparassem uma Páscoa, ou seja, o Pessach. O que é o Pessach? É a passagem. Páscoa, Pessach. Então, essa festa, esse evento que foi marcado pelo povo judeu, já faz parte da tradição e da cultura judaica. Amém? Então, desde o Antigo Testamento, essa festa e esse evento sempre fez parte do ambiente judaico. Então, observe que no texto, os discípulos estão questionando, indagando Jesus, aonde é que eles iriam preparar a comida para a Páscoa, ou seja, era um evento. É como se fosse num ceia de Natal, Kleber, e eu chegasse assim, Kleber, aonde é que, pergunta para a Ângela, onde é que a gente vai colocar a mesa da ceia de Natal? Ou seja, é algo que já faz parte, já é cotidiano, já é comum anualmente a gente fazer. Então, a Páscoa era esse tipo de evento que acontecia todos os anos para o judeu. Então, o texto diz, os discípulos perguntaram para Jesus onde que preparamos a comida da Páscoa. E Jesus lhe disse, ide à cidade, a um certo homem. Isso aqui é interessante, irmão. Jesus liberando, isso aqui é um tipo de revelação. Perceba que ninguém saiu dali, eles estão perguntando para Jesus, Jesus pergunta com uma projeção que ninguém viu. Fala assim, ó, vocês vão lá, ide a uma cidade, lá há um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse, perceba, esse cenário aqui que eles vão agora fazer o evento da Páscoa, ele chamou os discípulos ou todo mundo que estava cercado por lá? Ele chamou os discípulos, amém? Agora perceba, quantos ele chamou? Então, se ele chamou os 12, ele não excluiu Judas. Vocês estão aí? Então, ele chamou para preparar o ambiente da Páscoa, ele colocou a ordem por discípulos, chamou os 12, e Jesus, ele consentia que Judas era o traidor? Claro que sabia. Por que ele não anulou? Não, menos o Judas, pessoal, ó, vem os 12 aí, ó. Igual dos 12 estão aqui, Judas, fica fora lá que eu quero falar um negócio com ele aqui. Jesus não retirou o Judas. Por que Jesus não tirou o Judas de lá, irmão? Agora perceba, se fosse você, sabendo que tem um traidor que quer te matar, te entregar para o inimigo, você colocaria na mesa para comer contigo? Você pegasse, não, pastor, eu colocaria. Não, você está muito crente, irmão. É bem comum que você pegasse, não, pastor, eu ia evitar,
sabe, eu ia pedir para ele ficar fora, ia criar uma situação, mas Jesus não fez isso. E ele sabia tranquilamente. Ele sabia tranquilamente. Isso não é nem resiliência, irmão. É santidade ao extremo. Não é um santarrão, é santidade, algo que move o comportamento. Jesus sabia quem era o traidor que estava no meio dos 12, mas ainda assim, ele o chamou. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, perceba que o que eles estão comendo não é ceia. Eles estão comendo a Páscoa. Amém? Então vamos lá. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então perceba, Jesus agora está declarando algo que já estava cercando por eles. Um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu. Perceba, esse dia eu estava conversando em casa com a Conce, esse cenário bem aqui que eu estava lembrando. Quando Jesus declarou, Kleber, olha, um de vocês vai me trair. O Pedro, o temperamento dele é bem enérgico, e pegou assim: vai te trair, Senhor? Vai te trair? Aí eles começaram a questionar. E perceba que quando Jesus libera essa palavra, alguém vai me trair, eles colocaram para si: porventura sou eu? E o texto diz que João, ele reclinou a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus, na Páscoa. Ele reclinou, ficou a cabeça no peito de Jesus, assim, de forma carinhosa. E enquanto ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, o Pedro perguntava para João: João, pergunta para ele quem é. Fala logo quem que é o entregador, quem que é o traíra. Pergunta para o mestre quem é. E João pergunta: Senhor, por acaso sou eu? Aí todos começaram a perguntar: sou eu, Senhor? Senhor, sou eu? Sou eu? Ninguém se apontou. Eles estavam se autodeclarando: Senhor, sou eu. Então, vamos lá, continuar. E começaram um a um por dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Esse ato de entregar e de compartilhar a mão do prato era um pão que vinha molhado. Isso era um princípio de honra nos tempos antigos. É como se eu pegasse uma vasilhinha com pão e entregasse para o Alex: Alex, eu vou te honrar, eu vou molhar com molho o pão e entregar para ti. Eu não vou te dar pão seco, eu vou te dar o pão molhadinho. Vou passar o melhor creme, sabe? Eu vou colocar um presunto, um queijo, eu vou te honrar. Então era mais ou menos nessa sombra. Então Jesus falou assim: ó, aquele que meter a mão no prato comigo, esse há de me trair. Agora percebam, Jesus não entregou o Judas. Porque no meio da Páscoa que eles estavam comendo, era habitual isso acontecer. Eles não perceberam que era Judas. Porque, imagina aí, Pedro era bem nervoso. Se naquele momento ele percebe: se meter a mão no prato é o que vai te trair, né? Ó, o Judas meteu a mão no prato, ele sacava o facão na costela do Judas, irmão. Então, ele não percebeu ali que o Judas era o traidor. Vamos lá. Há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvesse nascido. E respondeu Judas, o que traía Jesus, disse: porventura sou eu, Rabi, ou mestre? E Jesus disse: tu dissestes. Enquanto comia, perceba que quando Judas falou assim: Senhor, porventura sou eu? Aí Jesus falou bem assim: Alex, tu disse. Nesse momento, o Judas vazou. O Judas não ficou mais na ceia, ou seja, na Páscoa. Nesse momento que: Senhor, porventura sou eu? Eu falei: tu que está dizendo. Na hora ele pega e vai. Ele não ficou mais na mesa. Vamos continuar. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu. Agora não tem mais Páscoa. Agora inicia a ceia. Então eles começam com a Páscoa. Quando o traidor sai da mesa, Jesus começa a ceia. Vocês estão aí? Por quê, pastor?
Porque a ceia, a mesa, o cercado ambiente, não é para traidores. É só para quem tem unidade com Cristo. Vocês estão aí, irmão? Há um traidor? Jesus não entregou, Jesus não expulsou, Jesus não excluiu, ele mesmo reconheceu que não tinha condição. Porventura sou eu o traidor, Senhor? É tu que está falando, tu disseste. Ele vazou. Perceba que até para o pecador há constrangimento de participar de coisas de Deus que têm importância. Eu sei que para muito cristão isso já não constrange mais, já é automático. Mas para um pecador que reconhece o ambiente que está, Judas foi um desse elemento. Tu dissestes, e ele vazou. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e dando graça, dizendo, bebei todos, dele todos, porque isso é meu sangue, no Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E no mesmo capítulo 26, no verso 30, diz que tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então ali eles saíram do ambiente da Páscoa e passaram para o ambiente da ceia. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia aqui. Mateus 26. Ora, abre para mim, por favor. Êxodo capítulo 6. Tudo bem? O texto diz assim, ó. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu, Senhor, eu vos tirarei. Eu gostaria muito que os irmãos sublinhassem isso aí, ó. Tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei. Marque esse livrarei da sua servidão e vos resgatarei. Resgatarei, irmão. Com o braço estendido e com juízos grandes. O verso 7. E vos tomarei, marque esse tomarei aí, por meu povo. Isso, o Êxodo 6, o verso 6, eu estou no 7 agora. E eu vos tomarei para meu povo e serei vosso Deus. Serei vosso Deus, irmão. Serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Perceba, esse cenário aqui, ó, tirarei, vos livrarei, resgatarei, tomarei, serei vosso Deus e sabereis, é a sombra que dá base para o Pesach. É Deus dando uma projeção da sua aliança com o povo. Agora perceba que Deus não está negociando com o povo, Ele está dando a palavra dele. Eu vos tirarei, eu vos resgatarei, eu vos aliviarei, eu tirarei vocês de lá, tomarei, serei vosso Deus e sabereis que eu sou o Senhor. Então, é uma aliança dele. Ele não está negociando, vocês querem que eu seja o Deus de vocês, porque senão eu posso ajudar aí, qualquer coisa. Não, ele não está negociando, é uma aliança de Deus aquilo, irmão. É porque a gente tem o costume de falar, porque Deus fez uma aliança comigo. Ele não fez uma aliança contigo. A aliança é dele. Agora, saber se você quer essa aliança na sua vida é uma coisa, outra coisa. A aliança é dele. Vocês estão aí, irmão? É a minha aliança. Quando você vai lá para o dilúvio, no arco, ele fala assim, ó, o arco da minha aliança, o arco do concerto. Essa é a minha aliança com o homem, que eu nunca mais destruirei a terra com água. Então a aliança não é dele com a terra ou com o homem, mas é dele, sai dele, exala dele. Essa é a minha aliança, eu prometo que não vou destruir com água. Por quê? Porque ele não negocia isso. Vocês estão aí, irmão? Por exemplo, pastor, e nós com Deus? A nossa aliança nós quebra, irmão. Está aqui o ser humano aqui, uma aliança de casado. Aliança com a esposa. A gente vem para o altar até que a morte nos separe. Aí, 5, 10, 15 anos. E aí, separamos, pastor. Porque não, afinidade, separou. Deus não quebra a aliança dele. É por isso que a aliança dele não é contigo. A aliança é perpétua dele. Agora, cabe a nós estar dentro da aliança dele. Vocês estão aí, irmão? Porque se Deus faz uma aliança com o Kleber nunca vai para o inferno. Porque a aliança de Deus ela é perpétua. Ela não se quebra. O Kleber pode tocar o terror na vida dele, mas Deus tem uma aliança mesmo, então não tem como sair dali. A aliança de Deus é dele. Eu tenho uma aliança. Ou seja, é Deus dizendo assim, eu tenho um compromisso e eu vou cumprir. E você?
Vocês estão aí, irmão? Deus está falando assim, ó, o compromisso, eu dou a minha palavra. Eu dou a minha palavra. Eu permanecerei. Eu vou tirar vocês, abençoarei vocês, eu vou livrar vocês, eu serei o vosso Deus. Essa é minha aliança, minha palavra. Agora é com vocês. Vocês estão aí? Então, esse era o princípio do Pesach. É Deus falando assim, ó, o meu espírito vai passar, e quando ele passa, ele sela aquele povo. Esse era o princípio de base da Páscoa, não era a ceia. Por que colocou o assunto como última ceia? Porque agora o princípio da ceia, que é uma sombra, anula para nós a Páscoa. Vocês estão aí? É claro que entre o judeu ainda há essa festividade, essa cultura judaica. Para nós, para um cristão hoje, para o cristão após Cristo, não há Páscoa. A ceia. A Páscoa era a sombra da ceia que iria de vir. O cordeiro que era imolado, o pão sem fermento, as ervas amargas, tudo isso apontava para um tipo de ceia, que era para Cristo. Agora você vê Cristo falando assim, ó, esse aqui é o cálice. Essa aqui é a minha carne. Mas o que eu estou falando para você é isso aqui, ó. Esse é o meu sangue. Esse é o cálice. Essa é a minha carne. É isso que eu quero que esteja integrado em vós. Perceba, quando eles ouviram isso, eles acharam estranho. O que é isso, Deus? O que é isso, Jesus? A gente vai comer tua carne, vamos te morder? Vamos virar vampiro, tomar teu sangue? Eles não estavam conseguindo entender ainda a revelação que Cristo está dando para eles. Escute. É bem comum você pesquisar aí num site, algum artigo de nutrição, quem conhece nutricionistas aí, você vai ver que o alimento dentro de nós, ele fica em torno de 3 dias para que todos os nutrientes possam estar fora do corpo. Quantos dias? 3 dias. Após esse evento aqui, 3 dias após, houve a crucificação em Cristo. Vocês estão aí? Porque quando eles saíram da mesa da ceia, quando foi projetado a verdadeira ceia em Cristo na cruz, eles lembraram. Por que Paulo, em 1 Coríntios, em que a gente celebra a ceia tradicionalmente, ele faz a declaração, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo partido disse, o Paulo estava lá? Quem foi que falou para ele da ceia? Não, o Pedro tinha repúdio do Paulo, irmão. Pedro não era amigo do Paulo, não. Pedro botou o Paulo para correr, no início do apostolado. Quem revelou para Paulo como é que foi a ceia? Porque o Paulo revela a ceia com detalhes que os discípulos não colocaram. Vocês estão aí? Aí você vai em 1 Coríntios, abre lá o texto da ceia. Qual é o texto da ceia, crente? 1 Coríntios. Vamos lá. Que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Ou seja, eles estavam agora trazendo um cenário para que fosse haver memória, um memorial, uma cerimônia memorial. Amém? 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança estabelecida do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então, qual que é o objetivo da ceia? Anunciar a morte do Senhor. A ceia do Senhor não é para encher barriga. A ceia do Senhor não é para a gente aparecer. A ceia do Senhor não é uma crisma da antiga religião que a gente tinha. A ceia do Senhor é um memorial que nos traz à tona a memória de Cristo, a morte de Cristo. A gente só vai lembrar da morte de Cristo através da ceia. Como? Através do cálice, que é o símbolo do seu sangue, e do pão, que é o símbolo da sua carne. Vocês estão aí, crente? Todos os elementos da ceia têm um símbolo. Ó, o pão.
e o vinho. O pão representa a vida e o vinho representa perdão. Quando você deixa de ceiar, você deixa de ter vida e perdão em Cristo. Ah, pastor, mas eu pequei esse mês. Não, todo mundo pecou aqui. Vocês estão aí? A ceia do Senhor, a gente vai destrinchar um pouco mais isso aqui. Nem o crente mais santarrão do mundo é digno de tomar essa ceia. Ah, pastor, ninguém é digno de tomar ceia. Ninguém. Nós só sentamos na mesa porque Cristo nos chamou. Pode falar. Tem. Eu sou o pão da vida. João 6. João capítulo 6, versos 50 e 51. Eu sou o pão da vida, ou seja, o pão gera vida. O vinho, João capítulo 6, versos 53 e 54. O vinho gera vida, o vinho gera perdão. Pelo vinho eu sou perdoado. Perceba, sem sangue há remissão de pecados? O que é o sangue? A representação do vinho, que é o perdão. Então, através da ceia, dos elementos pão e vinho, eu tenho vida e perdão. Vocês estão aí, irmão? Escute isso. O pão representa a vida e o vinho representa perdão. Todas as vezes que eu negligencio tomar a ceia, eu passo aquele período sem vida e perdão em Cristo. Pastor, mas Deus não me perdoa, irmão. A ceia do Senhor é para isso. É para que eu possa trazer a memória de Cristo. Anunciais a morte do Senhor, aquela morte que trouxe vida e perdão. Aí você fala assim, não, eu não quero esse mês. Eu não quero celebrar a tua morte. Eu não quero celebrar perdão e vida para mim esse mês não, porque o que eu fiz é muito pior do que o teu sacrifício na cruz. Vocês estão aí, irmão? Irmão, um serial killer que mata e estupra criança, Cristo não expulsa da mesa da ceia. Calma que eu vou chegar lá, nas condições de quem pode ceiar. Cristo não expulsa da ceia. A ceia do Senhor não é um elemento institucional. A ceia não é da Assembleia de Deus, não é da Quadrangular, não é do Adventista, não é do Universal. A ceia não pertence à instituição. A ceia é do Senhor. Vocês estão aí? A ceia não é minha como pastor. Eu não posso negar o pão da ceia para o Alex. Pastor, mas o Alex, o que ele fez, ele pecou da mesma forma que você pecou. Talvez o motivo seja diferente, a causa, mas é pecador. Disciplina não anula a ceia. A maioria que são pais, se o teu filho fizer algo de errado em casa, você deixa ele de castigo, deixa num canto, repreendido. Você deixa de dar almoço e café e janta para ele? Você deixa de dar comida para ele, irmão? Você está de castigo, você vai ficar essa semana sem comer. Alguém já fez isso aqui? E por que que eu, como líder, deixo um cristão sem comer pão e vida? A ceia é para pecador. Amém? A ceia não é para crente santo, é para pecadores. Pecadores arrependidos. A ceia é para pecador arrependido. Vocês estão aí? É para pecadores arrependidos, não para pecador acostumado. Se eu, como líder, o pastor, sei que o Kleber quer ceiar, mas ele não quer arrependimento. E deixou claro que não quer arrependimento. E eu não vou tomar o pão da mão dele, nem o vinho, nem o cálice. Ele vai comer e beber para a própria condenação de si. Porque ele não está discernindo do corpo de Cristo, que é vida e perdão. Ele não quer perdão, ele não quer se arrepender, e o arrependimento é mudança. Não, eu estou arrependido, mas ele sabe que não vai mudar as atitudes dele. A condenação não é minha como mestre, como pastor que estou ministrando a ceia. Agora, o cenário que a pastora colocou ali, que o Espírito tocou nela, que não era para servir ou para propor, cada caso é um caso.
Mas a ceia, a mesa, é para todos. Desde que, por isso que no momento da ceia, há o período do apelo, irmão. Alguém quer reconciliar. O indivíduo prefere não ceiar do que reconciliar. O indivíduo prefere, não, eu não vou ceiar porque eu estou sentindo que... Prefere não ceiar, prefere não ter Cristo, não ter o sangue, do que mudar. Não dá para mudar. Irmão, você pode colocar em xeque a tua salvação por não ceiar. Assim como Cristo pode me cobrar de tirar vida e perdão da boca de um crente. É por isso que tem que haver entendimento entre quem está ouvindo a ministração, ouvindo a mensagem. É por isso que é necessário que a gente ensine para que o indivíduo possa perceber a importância da ceia. Ele não pode tocar o terror o mês todinho e falar, não, no dia da ceia, na semana da ceia, eu freio e vou viver uma vida santa, mais tranquila, porque eu quero ceiar, não posso deixar de ceiar, porque os irmãos vão me olhar e vão ver que eu não peguei o copinho, eu não peguei o pedaço do pão. Não é assim. Então, o cenário que a pastora testemunhou acontece? Acontece. São remotos, são afastados. Mas existem casos que isso acontece. Mas o caso central da Bíblia é que todos ceiem. Todos quem, pastor? O ímpio? Não, o ímpio não. O ímpio não aceitou Cristo. O ímpio não sabe o que é ceia. O ímpio não discerne o que é pão, o que é vinho, o que é corpo de Cristo, o que é memorial da morte de Cristo até que ele venha. O ímpio não sabe disso. Ele acha que é para comer um lanche na igreja. É necessário que nós trouxemos o espírito da revelação da palavra para que o povo possa discernir. A ceia do Senhor aqui na terra é uma preparação para as bodas do Cordeiro na eternidade. Essa ceia aqui não é para a igreja achar bonito, ou porque não, é só para dizer que a gente está fazendo alguma coisa em unidade. Não é. A ceia, ela traz à memória a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo. Se há algo mais lindo, mais forte e mais tocante na Bíblia e na humanidade, não é o Natal, é a ceia. Porque Natal nem está escrito na Bíblia, mas a ceia está instituída. Fazer isso em memória de mim. Ele não pediu para memorizar o nascimento dele, ele pediu para memorizar a morte dele. Vocês estão aí? Ele não pediu, faz uma festa 25 de dezembro, anunciando meu nascimento. Ele não pediu isso. A gente faz por alegria, por adoração, por gratidão. Mas ele não pediu isso. O que ele pediu é, eu quero que vocês façam a ceia. Vocês têm que lembrar que eu morri por vocês. O único favor que Cristo pediu, eu só quero o seguinte, que vocês comam do pão e bebam do cálice. Cristo não pediu muita coisa. O que ele pediu para nós foi que nós lembrássemos, trouxéssemos à memória o sacrifício da morte dele na cruz do Calvário. Fazer isso em memória de mim. Só que foi estabelecido critérios que foram regras que a Bíblia não está exigindo. Ou seja, a gente tenta dar uma ajudinha para Deus. Deus, o Senhor não falou, mas eu vou fazer que é para poder ver se o povo se ajeita. Mas não está escrito. Vocês estão aí? Só um minutinho, Evelyn. Então, o que é que acontece? É necessário que tenha a ordem, que tenha a decência? Claro que tem que ter. É por isso que é necessário o ensino. A mente transformada não vai ter, nunca mais nós vamos ter esse tipo de discussão. Porque enquanto o indivíduo não tiver uma mente transformada, a metanoia em si, ele vai estar querendo comer ceia em adultério com a irmã da igreja. Por quê? Porque não houve mente transformada. Mente transformada é resultado de um arrependimento. Mente transformada muda as crenças, muda o comportamento, muda as atitudes. Mente transformada muda as decisões. Mas é necessário que haja uma mente transformada. Mudança de mentalidade é só com acompanhamento, com direcionamento, com o ensino. Cristo mudou a mentalidade dos discípulos em 3 anos e meio com eles. Sentando, conversando, andando, caminhando, deserto, vilas, com ele, direto. Até que chegou e instituiu a ceia. Vocês estão aí? Sabe o que acontece? A gente até tem a boa intenção, não, pastor, mas tem gente que não merece. Tudo bem. Só que quando a gente dá uma brecha para isso, aí acontece, irmão, daqui a pouco o pastor está tirando o pão da boca de irmão. Então, tu não vai comer o pão.
Tu não é santo como eu sou. Não tem um santômetro na igreja, irmão. Pra gente ver. Passa aí, irmão, para ver como é que tá. Não tem. A santidade, não tem como eu ter que perceber a santidade do Kleber, da Ângela, da Dani. Não tem como eu ver isso, não. Não tem como eu ver isso. O indivíduo que comer sem discernimento da ceia, ele come e bebe para a sua própria condenação. Vocês estão aí, irmão? Eu tenho que liberar geral o pão da ceia? Não é isso que eu estou falando. Eu tenho que liberar geral o entendimento acerca dos irmãos. E eu vou dar para vocês aqui os nomes da ceia. Anotem aí, por favor. Irmão, essa palavra aqui, Santa Ceia, ela não existe na Bíblia. Vocês estão aí? É pecado, pastor? Claro que não. Pecado nenhum. Só que você pode... Está aqui na minha Bíblia, pastor. Talvez seja a epígrafe. A epígrafe que a editora coloca para bom entendimento dos irmãos. Mas essa palavra aqui não existe na Bíblia. Tem problema eu continuar colocando Santa Ceia, pastor? Claro que não. Nenhum problema. Acontece é que quando eu não tenho entendimento a respeito da ceia do Senhor, eu acabo que fazendo com que esse conceito aqui, ó, a Santa Ceia, ela acaba que me afastando da mesa. Por quê? Porque o evento é tão santo que eu, como pecador, não posso participar. Vocês estão aí? O santo foi aquele que promoveu, não é o evento. Irmão, tem pastor adulterano ministrando a ceia. Vocês acham que não? Não, pastor, ele não. Tem pastor adulterano traindo a esposa no altar, partindo o pão. Primeiro, cálice do Senhor. Amém? Nossa, vocês viram, falando da ceia, vocês estão tudo... Daqui a pouco a gente vai chamar aqui no altar, viu? Mesa do Senhor. Primeira Coríntios 11:21, parte B. 4. Ceia do Senhor. Quinto, o partir do pão. E o sexto, esse sexto aqui, irmão, esse aqui foi o meu professor que me formou, me ensinou até os 5. O sexto foi eu que descobri. Quando eu lancei para ele, ele não aceitou.
Imagina aí, o mestre, reconhecido no Brasil todo, quando eu ser pastor, achei mais um. Aí eu falei assim, não, esse aí não passa. Poxa, como não passa? Só o seu, é? O meu, olha o texto, não, mas isso aí no filtro acadêmico... Numa... Hã? 11:21, a parte B. Testifiquem aí, irmão. Então, olha aqui para mim, irmão. A palavra Santa Ceia não está na Bíblia, e não é pecado utilizá-la. Assim também como Trindade não está na Bíblia, a gente sabe que existe. Os nomes da ceia do Senhor são esses aqui, ó. Esses são os nomes que estão na Bíblia, com as referências. O conceito de Santa Ceia não tem problema algum, desde que o povo entenda o princípio da ceia, tá? Que eu não vou, porque eu pequei, não posso chegar até lá porque é muito santo. Não, não é o evento que é santo. Quem é santo é aquele que deu o corpo e os cálices para que a gente pudesse participar do memorial, do evento. Então, esses aqui são os nomes da ceia. Posso continuar usando Santa Ceia, pastor? Pode utilizar tranquilamente, sem problema algum. Então, e vocês que estão estudando, formando a nível teológico, é interessante que aprendam esses conceitos bem aqui. Tá bom? Esse bem aqui, ó. Esse aqui, ó, o cálice do Senhor, na Igreja Católica é a Eucaristia. Então, se você for fazer a primeira comunhão, vai estar lá o Eucharistia, tá, no latim, que é o cálice do Senhor. E para nível de informação, esses são os nomes. Amém, irmãos? Esse daqui é o mais recente, tá? Vou continuar caçando lá, se eu ver alguma coisa, eu passo para os irmãos. Amém, crente? Então, o texto de Mateus 27:34 diz, e deram de beber vinho misturado com fel, mas ele provando não quis beber. Eu já falei para os irmãos aqui que esse vinho misturado com fel era a vara com a esponja que era usada para limpar as latrinas, né? Restos de cocô, fezes, restos mortais, as fossas que ficavam próximo do Gólgota. Então aquela esponja era suja disso aí. Então não foi só por causa do fel que Jesus rejeitou, era por causa de toda a porcaria que foi limpa e eles botaram o fel com vinho ali para colocar na boca dele. Não era nada que fosse amortecedor não, tá? Era mais, era graça mesmo que os soldados estavam fazendo com Jesus. Porque ele disse que tinha sede. Aí vai, tem sede? Depois espera lá. Pegaram, encharcaram ali naquela água velha suja, o resto de vinho, tudo que não prestava, dentro de uma latrinazinha pequena, enforcaram ali a esponja, que era um pedaço de pano na ponta da vara, e deram na boca dele. Cristo liberando palavras de perdão, de amor e de graça, e eles querendo colocar pedaços de cocô, fezes de restos mortais na boca de Cristo. Eu estou trazendo para vocês uma evidência para que a gente possa desfrutar de fato de todos os princípios da ceia. Eu sempre faço esse questionamento aqui. As meninas aqui que são pedagogas, são professoras, elas bem sabem que cada letra é um símbolo. Amém, irmãos? A letra é um símbolo. Aqui a palavra aqui, ó. Cada letra é um símbolo. Então, quando eu for juntar essa com essa, essa com essa, essa com essa, vai resultar na palavra copo. Amém, crente? Então, cada letra é um símbolo. Ela aponta para um objetivo. Não está aqui de qualquer forma. Se não tivesse o C, não seria copo. Então, tem o C, vai resultar em copo, porque cada letra é um símbolo. Amém? A ceia do Senhor não é diferente. Cada elemento dela aponta para um símbolo. O pão aponta para a carne de Cristo. O vinho aponta para o sangue de Cristo. Vocês estão aí, irmão? E o que eu quero trazer é que no verso aqui de 1 Coríntios 5:8, fala a respeito do pão. O pão que deveria ser sem fermento. Amém, crente? O fermento na Bíblia, ele sempre vai trazer, o fermento na Bíblia, ele sempre vai trazer uma reflexão acerca do pecado. Então o fermento... ele sempre vai apontar. Você nunca vai ver o fermento
trazendo uma aplicação para a bênção. O fermento sempre vai trazer uma aplicação para o pecado. Amém, crente? E o texto diz, 5:8. Portanto, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia e da maldade, e sim com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então, é um questionamento acerca de uma aplicação, ou seja, ele está fazendo uma tipologia. Você nunca vai ver o pão da Bíblia com fermento. Os pães ázimos da Páscoa, que era o tipo de ceia do Antigo Testamento, eram sem fermentos. E o pão de hoje, pastor, como deveria ser? Deveria ser sem fermento. Vocês estão aí, irmão? Pastor, então vão tudo para o inferno? Claro que não. É questão de princípio. Vocês estão aí, irmão? Escute, é princípio. É o mesmo princípio que uma pessoa que está na igreja, se não dizimar, não vai para o inferno. Ela só não vai desfrutar do resultado dessa semeadura. Mas é um princípio. O não dizimar leva para o inferno? Claro que não, mas não tem como desfrutar do princípio. E a ceia do Senhor? Eu comendo pão com fermento, vou para o inferno? Claro que não. O princípio é que muda. Quando eu vou trazer o pão sem fermento, eu vou estar desfrutando do princípio. E desfrutando do princípio, eu vou estar com a minha mente transformada para algo que tem um objetivo. Qual que é o objetivo do pão sem fermento? É que eu possa memorizar o ambiente e o evento da ceia sem pecado. Então, se eu estou com o pecado na poltrona, eu tenho que me colocar e levantar para vir para o altar na condição de não pecar mais. Então, o pão significa isso. O pão sem fermento é o símbolo da carne de Cristo sem fermento, ou seja, sem pecado. E esse pão sendo ingerido por mim para trazer santidade. Amém, crente? Vocês estão aí, irmão? Olha o que diz o texto lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios. E a gente vai sair agora. Por isso, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, tal, 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, estabelecido no meu sangue, fazei isso toda vez que comer e beber de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, é anunciada a morte do Senhor até que ele venha. Aqui, 24, perdão. E tendo dado graças, Cristo pegou o pão aqui, irmão. Que legal esse pãozinho aqui, ó. E tendo dado graças, então ele apresentou a Deus, ele apresentou o pão. E tendo dado graças, o partiu. Vocês estão aí, irmão? Isso aqui é lindo, irmão. Você sabe, desfrutar do detalhe do texto. O texto não diz que ele cortou com a faca. O corpo de Cristo não foi cortado com a faca. Não foi cortado com facão. Não foi cortado com a faca de serrinha na bandeja com vários pedacinhos de pão. O pão de Cristo ele é partido. Ó. E tendo dado graças, o partiu e disse, ó, o partiu, ele partiu o pão. No meio do discípulo, ele deu graças. Ele partiu. Por quê? Porque o corpo de Cristo foi rasgado. Em outras versões, ele rasgou. O partir é rasgar. Não foi cortado. Se você for na Turquia e for das maiores panificadores de padaria, que eles têm uma tradição e cultura muito forte com pães, é um pecado você cortar o pão com a faca. Ele te expulsa da padaria se tu cortar o pão com a faca. Eles partem o pão. Vocês estão aí, irmão? Então, observe o princípio. O partiu, ele partiu e disse, esse é o meu corpo, ó. Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Partiu e deu. Pastor, mas hoje é pandemia. Eu sei, irmão, isso é princípio. Qualquer coisa, pega o diácono, no presbítero, bota uma luvinha, bota um álcool, parte e faz o princípio. Vocês estão aí? Ele partiu e disse, esse aqui é meu corpo. Por semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança. Estabeleci meu sangue, fazei isso todas as vezes que beber de memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber do cálice, anunciai da morte do Senhor até que venha. 27. Por isso, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, o que é indignamente, irmão? O indignamente não está falando de dignidade. Nenhum ser humano é digno de comer. O indignamente aqui é um advérbio de modo. E qual que é o modo de fazer a ceia? O modo que Paulo está explicando. De 1 Coríntios 5:8. Pão sem fermento e tem que ser vinho da uva. Não pode ser fantaúva. Não pode ser suco tangue. Não pode ser açaí. Irmão, já teve gente que mora no Nordeste e fala assim, pastor, estava fechada a padaria, fizemos uma ceia, foi com biscoito mesmo. Aí fala assim, não, mas é só um símbolo. Não é só um símbolo, irmão. Esse símbolo, ele quer dizer algo. Esse símbolo, ele lembra uma memória. Então, do mesmo modo que as letras se formaram uma palavra, a ceia com seus elementos, elas querem dizer algo. O pão tem que ser sem fermento e o suco tem que ser da uva. Esse aqui que a gente compra, ó, que é o mosto, 100% uva. Sem fermento. Vocês estão aí? Aí pega, pastor, mas ia ficar sem, tive que comprar a fantaúva para ceiar. É irresponsabilidade, porque na grande maioria é uma vez por mês. Dá para estocar, para comprar antes. Então não é biscoito. Tem gente no Nordeste que ceia com rapadura, irmão. Por isso, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será culpado do corpo do Senhor, do sangue do Senhor. Então não é qualificação de pessoas. Tá? Não tem pessoas que são qualificadas. Ninguém é qualificado, ninguém é digno de ceiar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e da cálice, e do cálice. Ou seja, comer o pão é ter Cristo em nós. Vocês estão aí, irmão? Amém. Comer o pão é ter Cristo em mim. Não posso ficar fora da ceia. Não posso ficar fora da ceia. Acontece que a gente tem que criar vergonha na cara e se arrepender e parar de fazer mesmo o ato e ceiar. Aí os pastores ficam aperreados, não sabem o que fazer. Eu ficava aperreado sem saber o que fazer também. O que eu vou fazer? Vai escandalizar os irmãos. Tudo vendo o fulano de tal aí que passa o rodo na igreja nas irmãs, pegando pão para cear. Ou seja, nós é que temos de fato que criar vergonha mesmo cristã e converter o nosso coração e comer de Cristo para Cristo estar em nós. Porque quando o Cristo está em nós, eu tenho renovação de vida. Não é um Red Bull espiritual para me pecar de novo. É renovação de vida. Vida e perdão. Pão, vida e o cálice. Esse pão é vida e o cálice é perdão. Vida e perdão. Vocês estão aí, irmão? Pastor, esse mês não ceiei. Você deixou um mês de ter vida e perdão. O diabo te pega e te arrebenta. Se não fosse o Espírito Santo, o diabo já tinha te matado. Por quê? Porque o diabo ele não mata ninguém, irmão. Até para matar ele tem que pedir autorização. Então acontece, é quando um cara, um indivíduo que é crente da igreja, ele dá legalidade. Tem hora que o diabo chega assim, Deus, não dá mais não, agora me ajuda aí, né? Aí Deus vai fazer o quê? Não, eu vou proteger meu filho. Não, irmão, você fez, você vai pagar. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida. Mas se vivermos em pecado, vamos morrer. Vocês estão aí? O diabo, ele não tira a vida de ninguém assim, largado, o diabo ceifou a vida do irmão. Não, foi Deus que permitiu, não foi o diabo. Nem sempre é diabo, irmão. Nem sempre é o diabo que mata os outros, não. Amém? Ele não está fazendo as coisas escondidas, não. Vou pegar aqui porque Deus não está vendo, vou matar o irmão bem ali. Não, não tem isso, não. Ele sempre tem que pedir, posso ceifar? Aí Deus examina a tua vida, não está ceiando, não está congregando, não está vivendo em paz com a família, não é mais um pai e uma mulher em unidade com o esposo, com a esposa, não obedece às autoridades, não está debaixo de princípio, não tem nada que segure ele aqui. Diabo, não tem condição. Ele só está na igreja, mas não vive mais como igreja. Pode arrochar. Vocês estão aí?